Brasil começa a se despedir, nesses dias, do mais popular presidente da sua história. E é uma ocasião ótima para que a gente possa refletir sobre os 8 anos do governo do presidente Lula, avaliar a sua herança, né, e tentar até fazer alguma projeção para o futuro. A gente sabe que a maioria da população brasileira, mais de 80%, tem uma visão positiva do governo Lula, né, e inclusive elegeu a candidata Dilma Rousseff numa perspectiva de continuidade desse governo. Isso não impede, porém, que se tente fazer uma avaliação mais serena e relativamente distanciada desse governo. Mas, para deixar muito claro, eu acho que esse é um governo que deixa um saldo imensamente favorável. A distribuição de renda é um fato, o crescimento continuado é indiscutível, numa taxa 2 vezes maior do que no governo do seu antecessor, não é? E as nossas exportações não param de crescer, o desemprego atinge um dos níveis mais baixos da sua história, o mais baixo desde que ele começou a ser medido por critérios relativamente modernos. E um elemento importante é que nós estamos criando empregos com carteira assinada, invertendo toda uma discussão e toda uma visão, né, de precarização do trabalho e até mesmo de enfraquecimento do consumo, de rebaixamento de salários e de negação de conquistas históricas, né? Nós temos hoje um avanço e um crescimento dos empregos com carteira assinada, que são aqueles empregos de qualidade. Qualquer pai de família sabe a diferença entre trabalhar com carteira e trabalhar sem carteira. E a maioria dos trabalhadores, que são aqueles que não têm salários muito altos, que conseguem se ajustar pelos ganhos do mercado, pela média e tudo isso, vê vantagem nesse sistema e, evidentemente, isso é um elemento que funciona em países desenvolvidos e funciona também no Brasil e, com certeza, um dos elementos que responde pela popularidade do presidente. Nós também tivemos, assim, a alta do salário mínimo, que cresceu de uma maneira positiva, e tivemos, enfim, um sistema pelo qual, eu acho que esse é o grande mérito desse governo, é um governo que distribuiu renda e, pela distribuição de renda, ele conseguiu ampliar o mercado interno e conseguiu fazer com que o Brasil crescesse, inclusive no momento em que boa parte da economia mundial não cresce. Uma discussão importante, que é uma discussão que a gente vai ter que travar, e o país inteiro vai travar, está travando nesse momento e vai travar nos próximos anos, é entender por que o Brasil cresceu uma média de 4,5%, contra outros países na mesma situação, que cresceram 7%, 8%, 9%, países emergentes, inclusive alguns vizinhos latino-americanos, né? É uma discussão que está em aberto, existem muitas explicações sobre isso. Para isso, algumas são mais perguntas do que respostas, né? A minha avaliação é que um país que tem uma economia relativamente sofisticada como a nossa, uma mão de obra relativamente bem remunerada como a nossa, que fez um crescimento onde a questão do câmbio foi muito importante, esse país ele não consegue crescer. E tem também um outro elemento importante, que é uma carga tributária muito alta, ele não consegue crescer tanto quanto poderia. Mas, mais uma vez, vamos enxergar a árvore, mas não vamos perder de vista a floresta. Nesses 8 anos, em 2003, o Brasil era a 12ª economia mundial. Hoje ele é a 8ª economia mundial. Então não há dúvida que teve um saldo econômico importante e positivo. Podemos dizer que poderia ter sido melhor, podemos e devemos nos perguntar sempre, porque a nossa função é melhorar, não é? Então são questões importantes, mas vamos gravar isso. Éramos 12º, ficamos em 8º. Acho que isso sintetiza muito, né? Quando a gente pensa a respeito de números, né? Para mim, o grande salto que nós tivemos neste governo foi um salto de visão do brasileiro sobre o seu próprio país. Eu acho que há muito tempo o Brasil e o brasileiro tinham uma visão meio conformada da sua situação. Eu acho que
a partir de tantas derrotas, de tantos planos econômicos que deram errado, não é? A partir de tantas tentativas, vamos lembrar, o plano cruzado foram 2, depois nós tivemos um plano Bresser, depois nós tivemos um plano Verão, depois nós tivemos um presidente que tomou conta da poupança, não é? E deixou que as pessoas, quem tinha poupança ficou completamente sem dinheiro. E nós tivemos assim, todos esses escândalos, né? Uma distribuição de renda que parecia que era eterna. Eu acho que o brasileiro acabou adquirindo uma cultura conformista. Ele era otimista no Carnaval, era otimista no Réveillon, ele é otimista assim, nos dias de festa, mas no seu cotidiano ele era muito descrente. E eu acho que um saldo importante do governo Lula é ter deixado, para eu repetir um chavão, adaptar um chavão aí, a visão de que um outro Brasil é possível. Esse Brasil ainda não existe, mas é um país que está melhorando, é um país que tem que ser feito muita coisa. E eu acho que é dessa forma que a gente vê que tem uma parte do legado do presidente Lula, que é um legado que vai precisar ser acertado, porque senão esse país que ele está entregando para a sucessora é um país que também precisa de novas respostas, tem novos problemas, né? Não é possível pensar num país onde você começa a ter uma grande maioria da população de classe média com um padrão educacional absurdo que nós temos. Nossas escolas continuam sendo muito ruins, né? O nosso ensino superior, ele cresceu, ele se ampliou, o governo estimulou o ingresso, mas ele continua precário, ele continua limitado, a qualidade dele muitas vezes se discute, né? A nossa saúde pública, desde o saneamento básico até o atendimento público, até os serviços médicos, era uma calamidade, né? E a gente sabe que o governo muitas vezes faz pesquisas onde as pessoas se dizem satisfeitas com a saúde pública. Eu acho esse dado importante, eu acho que esse dado serve de alerta para quem acha que os serviços públicos são sempre um lixo, mas também vamos admitir que é uma outra maneira de encarar isso. As pessoas estão satisfeitas porque elas não sabem que poderia ser melhor. Elas não têm noção, muitas vezes, do tratamento médico que elas deixam de receber. Elas não sabem, não têm conhecimento daquilo que elas poderiam obter, né? Estou falando de duas coisas básicas. Temos que falar aí da nossa infraestrutura, que é uma palavra cansativa, parece uma chatice, mas, de fato, nós estamos precisando de estrada, nós estamos precisando de portos. Os nossos aeroportos, que agora um número cada vez maior de brasileiros começa a frequentar, eles foram feitos para um país de elite, quando pouca gente andava de avião. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo um país com uma economia de massa, um país onde realmente o consumo virou um direito da população, e é muito bom que seja assim. Quer dizer, o brasileiro antes não tinha dinheiro para sapato. Hoje ele tem tanto dinheiro e compra tanto automóvel que as ruas estão entupidas. O transporte mudou, a gente não anda a pé, agora a gente anda de ônibus, quer andar de carro e de metrô. Tem que resolver. Então, são coisas muito importantes que podem estrangular o país, não é? Agora, nós temos aqui, quer dizer, o grande trunfo, o grande saldo disso aí, quer dizer, e é uma visão interna do brasileiro e a externa também, é de que esse país pode ficar melhor. Então, se alguém se a gente fosse discutir, eu acho, o saldo, primeiro, o Brasil efetivamente melhorou, o Brasil não é tudo aquilo que se poderia, né? Nós podemos pensar ainda, também nós temos a questão política, a necessidade de uma reforma política, o legado do governo Lula, do ponto de vista dos escândalos, não é positivo. Foram apurados muitos escândalos, nunca se investigou tanto, nunca se prendeu tanta gente, nunca se investigou tanto, mas vamos combinar, nunca apareceu tanta história. Então, ou seja, a coisa é complicada, tem que ser resolvido aqui, porque senão nós vamos enfrentar problemas. E numa sociedade moderna, ao contrário do que numa sociedade primitiva, numa sociedade moderna, a convivência com a corrupção, a convivência com a irregularidade, a convivência com a informação privilegiada, com o tráfico de influência, é escandalosa e repercute sobre todos os canais da sociedade. Uma crise política pode afetar a economia e vice-versa, ou seja, nós temos que pensar nisso. Então, isso é um legado que é importantíssimo. Agora, sem querer desmerecer e sem querer, e realmente tendo que ver que hoje nós temos poucas vezes na nossa história, nós tivemos um presidente com uma aprovação tão larga, com uma confiança tão firme da população, e que realmente esse é o grande trunfo para o futuro.